Olá, esse é mais um programa Bate-Papo Acadêmico, toda semana recebendo estudantes universitários para falarem sobre suas pesquisas acadêmicas. Hoje, gravado aqui diretamente da sede da OAB Piauí. Quero mandar um abraço para o Dr. Chico Lux, presidente aqui da Ordem, doutora Nayara, diretora da ESA. Mandar um abraço especial também para a Yasmin, que é da Associação de Surdos de Teresina, para a Luânia, que elas vão estar aqui em setembro, junto com a gente no Bate-Papo Acadêmico, num evento aqui mesmo na OAB, que é um simpósio de educação. Então, vai ter oficinas de Libras, vai ter publicação de trabalhos, inclusive nas palestras vão ter intérpretes de Libras também, então um abraço especial aí para Yasmin. E para falar sobre um tema super bacana na área da educação, a gente conversa hoje com a Laís Miller, que é formada em Ciências Sociais, concluiu recentemente o seu mestrado em Ciência Política para falar sobre cotas. E aí você tem cotas para negros, cotas raciais, né, como chama, cotas para indígenas, cotas para estudantes de escola pública, cotas para gênero, muitos tipos de cotas. Alguns concordam, outros discordam. Laís, qual é a cota, aliás, que você trabalhou na sua pesquisa? Então, eu trabalho desde a graduação já com as cotas de natureza social, que são aquelas cotas cujas reservas de vagas são direcionadas especificamente para grupos de alunos de escolas públicas. Mas por que um tema assim tão simples, né, de discutir? Não tem nenhuma polêmica, né, nesse Quase tema. nenhuma, Por que né? você escolheu discutir esse tema das cotas? Como Então, surgiu? na verdade, esse tema surgiu justamente por conta da polêmica que estava acontecendo dentro de salas de aula no decorrer da minha graduação, porque eu entrei na graduação em 2010, foi no momento anterior à aprovação da lei federal que uniformizava as políticas de cotas a nível nacional. Então, a polêmica estava num momento bem acirrado. E aí, numa disciplina de metodologia da pesquisa, que era anterior ao trabalho de conclusão de curso, nós tínhamos que escolher algum tipo de tema para poder fazer um pré-projeto para o TCC. E eu escolhi as cotas sociais. E assim, escolhi porque de início eu não concordava, mas o debate era tão grande dentro de sala de aula que aquilo dali realmente me fez ir atrás e pesquisar para saber se realmente... Não concordava como? Como é para você a cota? Como é que ela tem que ser, essas cotas? Então, eu partia do pressuposto do senso comum de que se você se você estipula uma reserva de vagas, uma política de ação afirmativa já no nível de educação superior, de alguma forma você poderia estar sendo irresponsável com a educação básica, não colocando foco nesse nível de educação e já colocando para o nível superior, que é historicamente um nível elitizado. Exato. Então, a minha preocupação e o meu discurso era esse, que ainda não mudou, essa questão da preocupação em se investir na melhoria da educação básica, porque se nós precisamos de cotas, é porque o sistema da educação básica é um sistema desigual. Então, nós precisamos proteger esses alunos que estão em condições de desfavorecimento perante os alunos da rede particular de ensino, de alguma maneira, e tentar fazer um ajuste equitativo nesse acesso à educação superior. E não só no acesso, mas no decorrer do curso deles, através de políticas de assistência estudantil, de cursos de nivelamento e por aí vai. Porque, assim, quem estuda em escolas particulares que tem um certo notoriedade na cidade, por exemplo, tem aula de 7 da manhã a 1h30 da tarde, reforço, aula dia de sábado, cursinho dia de domingo, a família tem condição de pagar um cursinho de inglês, um cursinho de redação, vai concorrer com um jovem que estuda numa escola, num liceu piauiense, que aí, quando não está em greve, a sala não tem um ambiente favorável, o professor não tem uma remuneração que lhe permite se dedicar a fazer uma especialização, né, a se dedicar. Então, assim, é desigual. Sim, e essa questão das cotas. E é cientificamente comprovada essa desigualdade através de exames como o Enem, por exemplo, que era utilizado até 2011. Então, assim, como avaliativo, né? Apenas. A minha pesquisa de mestrado, ela se pautou principalmente nesses resultados de exames do Enem antes de 2011, que demonstravam a disparidade na qualidade de ensino de alunos de escolas de rede pública e privada. Porque, assim, nós já sabemos que isso existe, né? Mas fui atrás desses dados. E, assim, anualmente, o MEC, através do INEP, do Enem,
divulgavam relatórios onde a gente via que essa disparidade ela era muito grande e preocupante, né? Claro que, assim, dentro do universo de escolas públicas, existem escolas públicas diferentes, como, por exemplo, a escola militar, que todos sabem que tem uma qualidade de ensino muito alta. Claro. Mas, para fins de pesquisa, nós temos que categorizar. E aqui no Piauí também não temos escolas militares. Mas quando você discute as coisas, a gente pode entrar também na questão racial, de gênero. Ao teu ver, na tua pesquisa, essas não entram, né? Não acho que não deveria ter. Não, acho sim que deveria ter. Foi mais uma questão metodológica, sim. Porque como a minha dissertação foi feita em relação à Universidade Federal do Piauí, a universidade não trabalhava com cotas raciais. Ela só trabalhava com cotas sociais. Então, foi esse o meu objeto de estudo. Mas, ao teu ver, como é que deveria ser essa, por exemplo, percentual, digamos assim? Olha, assim, o que eu posso te dizer é que, através dos resultados da minha pesquisa, sim. Os 20% que eram destinados a alunos de escolas públicas na época em que, no recorte temporal que eu fiz, não eram suficientes para a democratização do espaço social da universidade. Porque, muito embora fossem 20% a mais de reserva de vagas para alunos de escolas públicas, se a gente comparar a quantidade de alunos de escolas públicas antes e depois da instituição de cotas, na verdade, essa quantidade só aumentou em 8,47%. Menos da metade do que... Menos da metade da quantidade de cotas. Então, o que é que se pode perceber em relação a isso? Essa reserva de 20% não é suficiente para democratizar o espaço social da universidade. E mesmo que ela fosse totalmente preenchida, os 20%, ainda não seriam, porque seriam 20% de alunos de escola pública contra 80% de escola privada. Claro. Eu acho que, ao meu ver, eu constatei isso através da pesquisa, que o maior ganho através dessas cotas para a universidade, para o espaço social da universidade, foi a democratização de cursos de maior concorrência, que são aqueles cursos de maior prestígio social e, consequentemente, de maior retorno financeiro já no momento de se adentrar no mercado de trabalho. Direito, medicina, serviço social, enfermagem, nutrição, arquitetura, odontologia. Cursos onerosos e que realmente tem uma maior, digamos, notoriedade. E eram cursos que praticamente não aprovavam alunos de escola pública, como, por exemplo, cursos de Direito e Odontologia. No ano anterior à implementação de cotas, eles não aprovaram um aluno sequer da rede pública. Claro. Então, o perfil da turma era um perfil homogêneo de alunos de escola privada, escolas de certa forma que não eram apenas escolas privadas, mas eram aquelas escolas que temos como referência em Teresina. Eram alunos que vinham de famílias de posses de bens culturais e econômicos altos, de renda familiar acima da renda familiar piauiense, dentre outros tipos de posse que destoavam do restante da universidade. E os alunos de escolas públicas, mesmo depois da implementação da política de cotas sociais, eles continuaram se concentrando em cursos de menor concorrência. Principalmente os cursos de licenciatura, que são aqueles de menor prestígio social e de menor retorno financeiro no mercado de trabalho. Aí você tem a pessoa que tem uma baixa renda e vai seguir uma profissão que vai lhe dar uma outra baixa renda. Exatamente. Então, assim, a desigualdade social, ela se perpetua e aí você não pode propiciar um rompimento do ciclo inter e extrageracional de pobreza nas famílias desses alunos. Perfeitamente. Então, você conserva a hierarquia social dessa sociedade teresinense e piauiense. E a concentração intelectual ali daquela... Também. E aí isso não quer dizer que por a pessoa ter uma formação educacional, ela seja uma pessoa mais ética do que a outra, seja uma pessoa mais honesta do que a outra, ou tenha o tino ao trabalho ser melhor, bem desenvolvido do que a outra. Tem nada a ver com tem muito mais a questão de você entrar em cursos de prestígio social mesmo para poder ter maior retorno no mercado de trabalho e maior reconhecimento social da sociedade piauiense, porque a gente sabe que ainda tem uma ligação muito forte com esses cursos mais tradicionais, como medicina e direito, que são os mais concorridos. E dentro desse tema altamente complexo, o que a gente lê
que a gente pode ter de embasamento teórico para poder estudar temos isso? muitas coisas. Assim, o marco teórico principal da minha dissertação foi o John Rawls, que é um autor que é muito visto na teoria política, na filosofia, porque ele trabalha... Qual é o pressuposto principal do John Rawls? É que uma sociedade, para que ela tenha uma base de igualdade, ela precisa oferecer pressupostos para esses indivíduos gozarem de direitos e de serviços sociais básicos. E esse é o único caminho para que essa sociedade seja uma sociedade justa. Socialmente falando. Então, a partir disso, as instituições que fazem parte da estrutura primária da sociedade, ela tem que criar mecanismos para que se protejam indivíduos que não estão em condição de igualdade dentro dessa sociedade. Então, você parte de um princípio de que todos os indivíduos eles têm que estar em posição de igualdade. Mas aqueles que não estão em posição de igualdade, eles devem, através do Estado, gozar de mecanismos que eles possuam algum tipo de discriminação positiva para que se tenha um ajuste equitativo e eles possam gozar de justiça social. O bom seria se não tivessem as cotas, né? Do ponto de vista de que teria uma igualdade no ensino, seja na instituição pública ou na instituição privada. Sim. Mas isso é um plano ideal ainda muito distante da nossa realidade. Então, até lá, a gente tem que trabalhar assim com políticas que favoreçam, que protejam os nossos jovens, que propiciem esses jovens terem acesso à educação, terem acesso à melhoria de vida deles e da família deles, claro, para que essa desigualdade seja reduzida. E aí acontece, que a gente estava falando sobre a questão das cotas, mas na universidade pública, né? Sim. E nas particulares você tem os fundos de financiamento estudantil sociais, né? Que aí talvez esse aluno que não está entrando na instituição pública, ele vá para a instituição particular pelo esse financiamento. Mas dá para associar isso? Como é que tu acha disso? O FIES, o ProUni e as cotas sociais e étnico-raciais, elas surgiram na primeira década dos anos 2000. Foi um momento histórico em que o Estado brasileiro passou a se preocupar com a questão da democratização do acesso ao ensino superior. Porque até então, né, historicamente, desde a implantação da educação superior no Brasil, essa instituição ela é extremamente elitizada. Então, a partir dos anos 2000, isso foi visto enquanto... foi inserido na agenda e foi visto enquanto preocupação, né? A demanda social finalmente foi levada a cabo pelas instituições. Então, eles fazem parte de uma mesma geração de democratização do acesso ao ensino superior. Então, existem diversas formas de fazer essa democratização. O FIES e o ProUni, eles já têm um caráter mais assim, a justificativa estatal é que as universidades federais, as universidades públicas não têm a estrutura para absorver toda a demanda do ensino médio. Aí eu vou dar dinheiro para... Aí eles financiam instituições particulares que vão suprir com essa demanda que a universidade pública não está dando conta. Mas aí, ao mesmo tempo, né, 2006, 2007, tivemos também o ReUni, que foi um investimento nas próprias universidades públicas de expansão de cursos, de aumento de vagas de cursos já existentes e de contratação de novos professores. Então, assim, é uma nova era de tentativa de democratização desse acesso ao ensino superior. Mas, assim, o FIES ainda tem aquele caráter de onerar o estudante. Porque ele vai ter que pagar. Porque ele vai ter que pagar em algum momento, diferente do ProUni e das cotas. E aí a gente vê um caminho, um eixo trocado, né? Eu estudo na escola pública e vou estudar numa particular e vou pagar. Eu estudei a vida inteira numa escola particular que custa R$800 a mensalidade e vou fazer numa universidade pública. Tá uma troca. Porque é essa questão, né? A instituição federal, principalmente de ensino superior, ela é uma instituição vista enquanto instituição da elite, desde a sua implementação no Brasil. Então, é o sonho de toda família estudar na universidade. Ter um filho na universidade. Então, você começar a perceber esse movimento de classes mais baixas no acesso ao ensino superior público é, de fato, muito polêmico e tem que ser tratado com muito cuidado, porque isso
de alguma maneira arrefece conflitos entre classes. E isso hoje em dia no Brasil, falar de política, você Sim. sabe muito bem, está complicado. Então Mas precisamos de instituições e de políticas públicas que protejam esse meio e que protejam esses estudantes para que eles possam ter o mesmo tipo de acesso a estudantes de escolas particulares, porque não é à toa que todos os alunos, todos os indivíduos da sociedade estão sob a égide da Constituição. Então, todos eles têm direitos iguais perante a lei e todos eles têm direito à educação. Só que na prática isso não funciona e é aí que o Estado tem que intervir ao criar políticas públicas e sociais para que isso seja levado a cabo. Mestre, com a Laís, excelente. Que tema é esse, né, para a gente debater? Mas para a gente encerrar, para onde é que vai agora essa pesquisadora? Essa jovem pesquisadora com tanto embasamento teórico e com tanta coisa para ser ainda estudado, cientificamente falando, né? Para onde é que vai? Então, eu pretendo continuar eu vou seguir a carreira acadêmica e pretendo continuar nessa pesquisa de cotas sociais. Dentro da educação, sob a análise da ciência política e da sociologia, que é a minha formação da graduação e que eu sou apaixonada. E se você tem um tema tão bom quanto o da Laís, não interessa do mestrado, de uma pós-graduação, um artigo da graduação, se você tem uma pesquisa acadêmica que tem uma fundamentação muito boa e que você quer mostrar para outras pessoas, não deixar que essas pesquisas fiquem perdidas, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, procura a gente aí nas redes sociais, acompanhe o trabalho do Bate-Papo Acadêmico, traga sua pesquisa para a gente debater, que vai ser um prazer recebê-lo. E até a semana que vem.